Nessa aula eu quero mostrar uma terceira classificação, que está aqui entre as regulares e as decidíveis. Certo? Vou apresentar, a partir de agora, as linguagens livres de contexto. Um outro nível de classificação, com um outro modelo. Certo? Aí eu vou começar a parte 2 da aula aqui. Parte 2, autômatos de pilha. Com isso a gente está encerrando a parte de linguagens regulares. Autômato de pilha é um novo modelo. E como introdução eu preciso destacar um detalhe assim sobre esse nome autômato de pilha. Ele é uma tradução meio ruim. Em inglês, esse autômato que a gente vai ver é push down automaton. Literalmente, a tradução seria autômato empurra para baixo. Esquisito, né? Mas como ele usa uma pilha, aí alguém teve a ideia de traduzir como autômato de pilha. Mas o problema é que existe uma coisa chamada stack automaton, que a tradução literal seria autômato de pilha, que não é o modelo que a gente vai ver. Então, quando você for procurar sobre autômato de pilha em inglês, ele não é o stack automaton, ele é o push down automaton, certo? Esse é o nosso autômato de pilha. Autômato de pilha, eu vou explicar ele a partir do AFN, do autômato finito não determinístico. Ele tem uma máquina de estados, como os autômatos finitos. Ele recebe uma cadeia de entrada dada numa fita para responder aceita e rejeita, como os autômatos finitos. E, em especial, ele tem essas características do AFN. Ele tem transições múltiplas para as mesmas condições, para o mesmo símbolo, por exemplo. E tem transição sem ler símbolo, que é um tipo de transição opcional. Ele pode fazer ou pode ficar. É uma escolha. Essas duas características dele estão presentes no AFN, por exemplo, tornam ele também um autômato não determinístico. Só que a gente não chama ele de autômato de pilha não determinístico. A gente chama só de autômato de pilha. E saiba que ele é não determinístico. A gente não vai ver autômato de pilha determinístico, porque ele não é equivalente, ele é mais fraco. Ele vai trabalhar só com esse mais forte. O autômato de pilha, saiba que é não determinístico. Isso quer dizer que, para você saber se uma cadeia é aceita, você vai ter que fazer várias computações, talvez, e se uma computação aceitar, ela é aceita, mesmo que as outras rejeitem. E ele só vai rejeitar se todas as computações rejeitarem. É o mesmo que a gente viu lá para a AFN. A novidade dele em relação ao AFN é que ele tem uma pilha auxiliar, um tipo de memória auxiliar, onde ele pode inserir símbolos e remover símbolos livremente. Quer dizer, quem constrói o autômato de pilha coloca nas transições ações, digamos assim, de ler e remover um símbolo ou de inserir símbolo nessa pilha, certo? Livremente. Mas o que ele recebe é só uma cadeia de entrada, funciona como fita, igual como no autômato finito. E aí, internamente, ele usa essa pilha para ajudar. Depois ele dá uma saída aceita, rejeita. Mas que pilha é essa, tá? É uma pilha bateria. Tem um aqui, ó. É pilha bateria, não é pilha bateria. É aquela estrutura de dados que vocês viram. Primeiro a entrar é a última. Primeiro a entrar é o último a sair. É, tipo uma pilha de pratos, você está lavando prato, aí você, sei lá, começa a chegar prato sujo na pia. Você vai colocando por cima, né? Então ele vai subindo a pilha, colocando sempre em cima. Na hora de lavar, se tiver uma pilha desse tamanho assim, você não vai puxar um prato daqui de baixo. Não é boa ideia. É mais fácil tirar o prato de cima. Aí você começa a tirar de cima. Ou seja, o último prato que foi colocado vai ser o primeiro que vai ser retirado. E o primeiro prato que foi colocado está aqui embaixo, é o último a ser retirado. Então, pilha tem essa característica.
E no autômato de pilha, ele vai ter algo assim, certo? Você insere os símbolos, ó, insere um primeiro símbolo, um segundo, um terceiro. Quando você remover, tem que remover o terceiro, para depois o segundo, para depois o primeiro. Inverte. Certo? Ele vai ter uma pilha e ela vai guardar símbolos auxiliares da pilha. Não precisa ser os mesmos símbolos de entrada. Pode ser, mas não precisa. Pode ter símbolo diferente, a mais, etc. Então, a pilha do autômato de pilha ele é separada, é uma coisa separada da fita de entrada, permite ler e escrever símbolos de um alfabeto próprio para pilha, auxiliar, né, como eu falei. E a gente vai trabalhar aqui, a definição que eu estou dando, considera que a pilha nunca está vazia, assim, no começo do autômato ela não está vazia, melhor dizendo. Ela já começa com um símbolo de início, que eu vou usar com muita frequência o cifrão, mas se eu for usar outro símbolo diferente, eu informo qual é o símbolo de início. Então ela já começa com um cifrão. Ela é o primeiro símbolo e serve, de certa forma, para identificar o fundo da pilha. Você saber se a pilha está tipo vazia, se tem esse símbolo lá. Se ele é o próximo. Quer dizer que ela está vazia. Na verdade, ela tem um, que é ele próprio, é o cifrão. Mas ela não tem nada de novo. Está com o mesmo símbolo que começou. E aí, essa pilha vai aparecer, vai influenciar nas transições do autômato. As transições agora vão depender de 3 coisas. No autômato finito dependia de 2. Até mesmo na máquina de Turing dependia de 2 coisas, estado e símbolo da fita, né? Agora ele depende do estado atual, nesse exemplo Q0, do símbolo de fita, nesse exemplo é o A, mas pode ser também uma transição vazia, e do símbolo da pilha, que aqui no exemplo é o X. Pode ser Y também, nesse exemplo é X. E aí, veja, a transição só vai acontecer se tiver no estado Q0, o símbolo de entrada, o próximo, o A entrada é a fita, né? O que eu chamo de fita, é onde é carregada a cadeia de entrada. E o próximo símbolo da pilha for X. O próximo símbolo da pilha é qual? É o do topo da pilha. Às vezes eu vou representar essa pilha deitada para a esquerda, e aí o próximo é o símbolo da esquerda. Mas vamos pensar, pelas explicações que eu dei até aqui, né? Vamos pensar no topo da pilha. O próximo tem que ser o X. Qual é o resultado? O resultado está depois da barra. O resultado é que ele muda para o estado Q1, nesse exemplo. A fita, aquele símbolo X que foi lido, é lido e removido. Aliás, o símbolo A da fita, né? Da entrada, que foi lido, ele é lido e removido. No autômato finito já era assim, tá? O símbolo que foi lido da pilha também lê e remove da pilha. Só que você insere novos símbolos. Você pode inserir uma cadeia inteira, o que está depois da barra aqui. Feito a máquina de Turing, que lê um símbolo da fita dela, né, e escreve outro no lugar. Mas aqui, lê e remove da pilha um X e insere no lugar YZW. Detalhe importante, eu vou usar YZW, alguma cadeia assim, mas entenda que são inseridos nessa ordem, W, Z e Y. Ou seja, o Y fica no topo da pilha. Vai ser o próximo. Tá? Até preparei um slide aqui. Assim, no JFlap, ao invés dessa barra aqui separando condição para resultados, ao invés dessa barra, vai ser ponto e vírgula. É só um detalhe, porque no meu material mesmo, na prova, pode ser que apareça com ponto e vírgula. Certo? Mas eu vou dizer, isso é autômato de pilha, você se situa, tá? Nesse exemplo, a gente tem como condição estar no estado Q0, o próximo símbolo é o Azinho, o símbolo de pilha tem que ser o X no topo da pilha. Se for essa situação atual, ele muda para o Q1. Na fita, ele lê e remove o A. Da pilha, ele lê e remove o X. E vai inserir YZW
deixando o Y no topo. Eu até já expliquei isso, né? Mas tem aí um slide para deixar bem claro. Certo? Então, Essa pilha, ele vai ser sempre alimentada a partir dessa ação após do ponto e vírgula, ou ela pode estar já com alguns elementos que eu só faço retirar na leitura? ela vai ser alimentada por essas informações das transições, realmente. Ela começa com um símbolo inicial, aquele cifrão que eu mostrei. Fora isso, as transições podem fazer ela flutuar, certo? Vamos pensar uma pilha que cresce na vertical, né? Ela pode ganhar um bocado de símbolo, depois você sai lendo e removendo, depois você... Ela pode flutuar, sabe? Pode aumentar e diminuir de tamanho. Mas ela não influencia diretamente na cadeia se aceita ou não. O que importa para a cadeia ser aceita ou não é o mesmo que antes. Ler a cadeia toda e chegar no estado de aceitação. Eu falo disso já já. Mas se eu pergunto sobre a pilha, é isso, tá? São as transições que vão adicionar e remover símbolos dela. Certo? Ok, obrigado. Por nada. Vou falar sobre transições vazias, porque, de certa forma, a gente vai ter 3 tipos de transições vazias. Autômato de pilha. São 3 que, se você entender a analogia, se reduz a 2 tipos. Porque você pode ter uma transição sem ler nada da fita, sem ler nada da cadeia de entrada. É igual a AFN. Quer dizer que ele pode escolher, ou ele fica em Q0, ou ele fica em Q1, você escolha. Certo? Na verdade, tem que ver só a pilha, certo? Se na pilha tiver X, nesse caso aqui, tem que olhar a pilha. Mas do ponto de vista da fita, ele está dizendo assim, escolha, não importa o que tem na fita, pode mudar de Q0 para Q1. Ela também não vai mexer no que está lá. Se tiver lá o símbolo A, B, C, ele vai permanecer. Então, esse caso é igual ao AFN. Mas pode ter uma transição epsilon na outra posição, ou na posição da pilha. Aí ela está dizendo assim, não mexe na pilha, deixa o símbolo que está lá no topo, não mexe. E você escolhe se quiser mudar para o Q1, sem olhar para a pilha, pode mudar. Olhe só para a entrada. Aqui diz, pode mudar sem olhar para a entrada, olhe só para a pilha. Certo? Você pode, inclusive, ter epsilon e epsilon, é a combinação dos dois. Tá dizendo? Não precisa olhar nem para a entrada nem para a pilha, pode mudar de estado quanto quiser, não importa. Pode ter também transição epsilon. Mas não é esse o terceiro tipo de transição. O terceiro tipo que eu quero dizer é esse, ó. É na posição aqui de escrita. Você pode não escrever nada na pilha. Como aqui é uma cadeia que você pode escrever, você pode dizer, escreva a cadeia vazia. Aqui a lógica é de cadeia vazia. Ele não vai escrever nada na pilha, só vai remover o X, nesse caso, sem escrever nada. Esse epsilon não é de condição, é de resultado, tá? Nessa terceira posição. O resultado vai ser que ele não escreve nada na pilha, não altera. Não altera, não. Ele remove o X. Que tudo que ele lê, ele remove. Nesse exemplo aqui, ele remove o X. Mas não escreve nada. Pronto. Essa é a explicação mais precisa. E você pode ter combinações dessas aí, tá? Mas o epsilon nessas duas posições aqui iniciais quer sempre dizer assim, não mexe lá. Não mexe na entrada. É esse aqui. Esse aqui está dizendo, não mexe na pilha. Não precisa olhar, não precisa fazer nada. E o epsilon na terceira posição aqui quer dizer, não escreva nada. Ele vai mexer na pilha porque tem um X nesse caso. Mas não escreva nada. Aqui quando eu digo não mexe, é tipo assim, para condição, né? Não precisa olhar. E como é que a gente como é que a gente faz uma computação no autômato de pilha? Você precisa ir anotando as configurações, certo? Você tem que olhar qual é o estado, o restante da cadeia de entrada e o conteúdo atual da pilha. Eu vou fazer isso já já
uma planilha aqui. E a cada passo você faz uma transição aplicando todo o resultado da transição. O que ela lê da entrada, remove. O que ela lê da pilha, remove. Ela vai mandar escrever alguma coisa na pilha, escreva aquilo na pilha. Então você vai fazer as transições. E isso também vai causar mudança de estado, né? Aí você diz que ele aceita se chegar num estado de aceitação com a cadeia de entrada vazia. Ponto. Não precisa olhar para a pilha. Essas condições são as mesmas do AFN e até do AFD. Chegou no estado de aceitação e a entrada está vazia, aceita. Certo? E a pilha está cheia de símbolo. Interessa. Para a gente não vai interessar. Mas existe, só como observação, tá? Existe uma outra maneira de definir autômato de pilha, que é um autômato que aceita por pilha vazia, que ele requer que a pilha fique vazia também. Na verdade, ele não tem estado de aceitação, se eu não me engano, é essa a ideia. Ele precisa que a cadeia de entrada fique vazia e a pilha fique vazia. Mas ele é equivalente a essa formulação. Eu acho essa mais legal, mais parecida com a dos AF em geral, né? Determinístico e não determinístico. E, portanto, a gente não vai ver isso que está em vermelho, tá? Não vamos ver autômato que aceita por pilha vazia. Só saiba que existe. Mas o nosso não é esse. O nosso aceita do mesmo jeito que um AFN. Cadeia vazia, estado de aceitação. Vamos fazer um exemplo com esse autômato aí. Bem, em primeiro lugar, esse é um exemplo de autômato de pilha. Para apresentar a vocês. Autômato de pilha está aqui. Alunos, vejam aí, conheçam o autômato de pilha, conheçam aí os alunos. Ele tem um estado inicial, mesmo que os autômatos finitos têm estado de aceitação, tem as setinhas, que são as transições, e tem aquelas 3 informações na transição. Pronto. Aí você liga isso como quiser. Esse autômato de pilha aqui foi construído com cuidado para representar aquela linguagem ANBN, olha, que é uma linguagem que não é regular, não dá para representar com autômato finito nenhum. Mas eu estou mostrando aqui que dá para representar com autômato de pilha. E eu vou fazer agora uma computação nesse autômato. Passo a passo, né, para ele dar a resposta de saída para uma cadeia. Deixa eu interromper o compartilhamento para fazer isso aqui. Só colocar já um... Vou mostrar numa planilha, igual como eu já fiz para a máquina de Turing, certo? A gente vai fazendo aí o passo a passo. Ver se já estão vendo aí. Sim, tá, dá para ver. Será que se eu aumentar a tela para mim, aumenta para vocês também? Aumentou aí? Aumentou. Ótimo. Vamos lá. Tá aqui o autômato de pilha que eu mostrei, certo? Acho que dá para aumentar um pouquinho mais. Ficar melhor para vocês. 150. Pronto, o estado de aceitação ficou meio escondido ali, mas... Eu quero fazer a computação dessa cadeia aqui, AABB. Eu disse que esse autômato aceita a cadeia das linguagens ANBN. Então, essa cadeia deveria ser aceita. Ela tem 2 A's seguidos de 2 B's. Então, a gente vai começar assim, ó, no estado inicial, que é Q0. Deixa eu apagar esses estados aqui, que isso foi a resposta do semestre passado. Vai começar no estado inicial, que é Q0. A fita vai ter a cadeia, AABB. A pilha já começa com o símbolo inicial, cifrão, certo? Ele até pode ser removido, mas não costuma ser removido. Então, eu repeti já em todos aqui. E vamos lá. Está no estado Q0,
O próximo símbolo da fita é Azinho. O próximo símbolo da pilha é o topo, é cifrão. Ah, detalhe, a pilha eu deitei ela para a esquerda. Eu até representei aqui, o topo é o que tiver mais à esquerda, certo? Pense naquela pilha de pratos, eu deitei. Mas eu vou seguir aquela mesma lógica de tirar os pratos, no caso os símbolos daquela mesma extremidade. Seria o topo, mas o topo está deitado, então é o lado esquerdo. Vou ler o próximo símbolo do lado esquerdo. Vou inserir símbolos também por aqui, pelo lado esquerdo. O que tem mais à esquerda é cifrão aqui. Então, o próximo símbolo da pilha é cifrão, o próximo da fita é Azinho, o estado é Q0. Qual é a transição aqui que é permitida quando eu estou em Q0? Com Azinho na entrada e cifrão na pilha. Olha, eu posso... Tem duas opções que são permitidas, elas não exigem nenhum símbolo da pilha, tá com epsilon, tá vendo? Quer dizer que do ponto de vista da pilha diz, não importa, não precisa olhar. Mas a entrada tem que ter Azinho, e tem Azinho, tudo bem. Tem duas transições iguais, uma fica em Q0 e outra vai para Q1. Ele é não determinístico. Posso escolher uma ou outra. Mas eu já vou dar aqui a dica que para essa... veja, no autômato não determinístico, basta ter um caminho de aceitação que a cadeia aceita. Quando a cadeia for aceita, a minha dica é a seguinte: você muda do Q0 para Q1 quando acabarem os símbolos A's. No último símbolo Azinho da sua cadeia de entrada, aí você muda para Q1, no último símbolo Azinho. Antes disso, fique em Q0. Tá? Essa é a dica. Se você for para Q0 ou para Q1 a qualquer momento, vai ter caminho que vai aceitar. E esse caminho que eu disse, aliás, vai ter caminho que vai rejeitar, vai tudo rejeitar. Só esse caminho que eu disse vai dar certo e vai aceitar a cadeia. Tá? Eu vou seguir ele. Estou em Q0, símbolo Azinho, cifrão, né? Eu vou fazer a transição que vai para o Q0. Poderia ir para Q1, mas eu vou para Q0. Aí esse símbolo Azinho que foi lido, ele some, certo? Move. Da pilha ele não leu nada, porque a transição é epsilon para pilha. Não leu, então não remove não. Deixa quieta lá a pilha. Porém, tem uma terceira informação na transição. Ele insere o símbolo azão. Então eu vou colocar azão na pilha. Coloco pelo lado esquerdo, certo? Como se fosse a entrada da pilha por aqui, ó. Aí o azão entra e ele passa a ser o topo da pilha. O mais à esquerda, nesse caso, é o topo. Então estou agora em Q0, um Azinho na entrada, azão como próximo da pilha. Qual transição eu posso fazer? As mesmas. Posso ficar em Q0 e fazer uma transição para Q0 aqui, lendo o Azinho. E ela é epsilon para pilha, ela não requer nada, tanto faz o que está na pilha. Mas tem também uma transição para Q1, do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui, vai para Q1, certo? Eu sei que esse caminho aceita, como eu já expliquei. Então ele vai mudar de Q0 para Q1. O Azinho da entrada que está aqui, ele vai ser lido e removido. Então, a posição de leitura vai andar para o próximo símbolo, que é um B. A pilha ele não mexeu, porque ela é epsilon para pilha, então não mexeu. Mas ele insere outro azão na pilha, ele entra pela esquerda e vem parar aqui esse novo azão, e ele passa a ser o novo topo da pilha. É o último símbolo que eu inseri. E mudou para Q1, tá? Então, vamos analisar agora as transições saindo de Q1. Estou em Q1, símbolo da fita é Bzinho, símbolo da pilha é Azão. Aí Q1 tem uma transição exatamente assim, que requer o Bzinho na entrada, o Azão na pilha. Então, vou fazer essa. Ela leva para o próprio Q1, né? Mas ela lê o Bzinho, aí esse Bzinho aqui foi removido, certo? A posição de leitura da fita anda para a direita.
E ela lê o azão da pilha, ela requer sim o azão, então ele é removido. O azão que está mais à esquerda aí é removido, o que está mais à direita permanece. E o próximo da pilha passa a ser esse segundo azão. E pronto, encerrou. Completei aqui o resultado dessa transição. Estou de novo em Q1, com um Bzinho na fita e um azão na pilha. Aí eu posso fazer a mesma transição de novo, que leva para o próprio Q1. Ela lê o Bzinho da fita, e aí acabou a fita, certo? A fita não tem mais para onde andar, ela encerrou, a cadeia ficou vazia. Ela vai para Q1, ela remove o azinho da pilha, porque a transição exige o azinho, não, o azão da pilha, ela exige o azão, ele é removido, aí volta a ser o topo da... Desculpa, o símbolo de início da pilha volta a ser o topo, volta a ser o próximo. E pronto, encerrei esse cálculo do resultado da transição. Estou agora em Q1, não tem mais símbolo na fita, não tem. E o próximo símbolo da pilha é cifrão. Que transição eu posso fazer aqui? Eu tenho uma transição que não olha para a entrada, tanto faz o que tem na entrada, e requer cifrão da pilha. Eu posso fazer essa transição, certo? Ela leva de Q1 para Q2. Ela não mexe na entrada, a entrada fica do mesmo jeito. Já encerrou, já zerou, não tem mais símbolo. Ela lê o cifrão da pilha, aí tipo remove ele, mas ela escreve cifrão na pilha e volta o cifrão, quer dizer, não alterou, né? Removeu e inseriu de volta. E vai para o estado Q2, né? Então você chega no estado Q2, que é estado de aceitação, com a cadeia da fita, a fita de entrada, né? A cadeia lida completa, encerrou, já está vazia a fita de entrada. Essas duas condições são suficientes para eu dizer que a cadeia é aceita. São, na verdade, necessárias e suficientes. Pronto. Chegou no estado de aceitação e a fita ficou vazia, a saída é aceita. A saída deste autômato é aceita. Em outras palavras, essa cadeia dada na entrada, essa cadeia é considerada uma cadeia que o autômato aceita, ele realmente representa ela. E isso é coerente com o que eu falei, né? Eu falei que esse autômato aceita as linguagens com NA seguido de NBs, inclusive 2As seguidos de 2Bs. Então, deveria aceitar mesmo. Entenderam esse exemplo, essa computação? Deu para entender, professor. Bem parecido com os outros, com exceção da pilha, mas essa adição da pilha não dificultou, não. Fica só um elementozinho a mais, né? Mas segue a mesma lógica. Tem que olhar o próximo símbolo e tal. Quando lê o símbolo, remove. É a mesma lógica aqui. Então, que bom que vocês conseguiram acompanhar. E aí eu vou voltar para a apresentação. Então, a gente viu uma computação... Já está aparecendo, gente? Tá sim, professor. Tá. Beleza. Então, a gente viu uma computação nesse autômato aí, nesse autômato de pilha. E ele vai aceitar qualquer cadeia que esteja nesse formato, mas com o seguinte detalhe, né? Ele é não determinístico. Então, tem cadeia que está nesse formato. Aí você faz uma computação, eita, rejeitou. Aí tenta outra, faz de outro jeito. Se seguir aquela dica que eu dei lá, você sempre vai achar qual é o jeito certo. Basta ter uma computação que aceite para a gente dizer que a saída que o autômato responde é aceita. É como se o autômato não determinístico, tanto de pilha quanto o finito, ele funcionasse assim, ele
internamente ele faz em paralelo todos os caminhos possíveis. Tem uma escolha entre dois caminhos, faça os dois em paralelo. Aí no final ele vê todas as respostas. Se tiver uma resposta aceita, ele dá a saída aceita. Se tiver todas as respostas rejeita, ele dá a saída rejeita. Só queria destacar esse detalhe, que é de todo modelo não determinístico. O AFN, o autômato de pilha, a máquina de Turing não determinística que a gente vai ver depois, não vimos ainda. Bem, eu quero mostrar todo o modelo aí dessa disciplina como uma coisa matemática, que a gente define matematicamente. Então, eu vou falar mais rapidamente aqui no caso dos autômatos de pilha, porque é parecido com o autômato finito. No autômato de pilha, P, se eu disser P é esse autômato de pilha aqui, digamos. Ele pode ser definido matematicamente como uma tupla de 7 elementos. Uma sequência de 7 elementos, onde cada coisa tem sua posição, em cada posição aqui tem uma informação sobre ele. Primeira posição aqui tem que ser um conjunto de estados. É um conjunto finito, que representa os estados. Parecido com os autômatos, certo? Até o nome Q eu coloquei igual. Tem sigma, que é um alfabeto, é o conjunto dos símbolos de entrada. Esse autômato vai representar alguma linguagem dentro desse alfabeto aí. Aí tem gama, que é um conjunto de símbolos de pilha, são símbolos auxiliares que você vai usar para inserir e remover da pilha. Tem delta, que é uma função de transição, é sempre a parte mais central dos modelos. Tem S, que é um estado inicial, assim, poderia chamar de Q-início, como eu chamei em outros casos, mas tanto faz. O próximo elemento aqui, o quinto elemento, tem que ser o estado inicial. É único. Tem que informar também qual é o símbolo inicial da pilha. Geralmente vou usar cifrão, mas é o símbolo que aparecer aqui nessa sexta posição. E na sétima posição vem um conjunto de estados de aceitação. Pode ter mais de um. E pode ter nenhum também. Certo? Então, um autômato de pilha pode ser definido assim. Função de transição é a parte mais complexa. Eu deixo para vocês lerem no material sobre isso, certo? Que o autômato de pilha não é um modelo tão importante. Até os autômatos finitos vocês vão, assim, vocês têm aplicações práticas mais comuns de autômato finito do que autômato de pilha, talvez. Então não vou dar muito detalhe do autômato de pilha, não. Função de transição deixo para vocês verem no material, certo? Só destaco o seguinte, ela retorna um conjunto de opções, indicando o próximo estado e o que é para escrever na pilha. É um conjunto de duplas, de pares, no caso. Por que um conjunto? Porque ele é não determinístico. Aí você escolhe, você pode vir para cá e fazer isso na pilha. Ou pode vir para esse outro estado e fazer isso na pilha. Tá? Os outros detalhes vocês podem ver lá no material. O resumo é o seguinte. Autômato de pilha é uma coisa matemática. Eu vou usar diagramas na maior parte do tempo, na prova e tudo mais. Ele é um conceito matemático. E a computação, eu vou precisar representar matematicamente para poder definir matematicamente qual é a linguagem que um autômato de pilha representa. Computação, eu fiz na planilha, né? Aquela mesma informação da planilha eu posso representar assim, ó, como triplas. Parecido com o que eu fiz antes já para máquina de Turing, para autômato. Você diz o estado, o restante da fita de entrada e o restante da pilha. Mas a pilha deitada à esquerda, igual como eu fiz na planilha. Só o que muda em relação ao que eu fiz na planilha é você basicamente colocar assim, na forma de uma tripla, de uma dupla matemática. Então você vai colocar aqui ó, um estado, a cadeia de entrada, à esquerda é o próximo símbolo. A pilha, à esquerda é o próximo símbolo, que é o topo. Mais à direita vai estar o símbolo inicial da pilha. E você vai representar transições válidas com esse símbolozinho, como antes. E pronto, cada
cada passozinho que eu fiz numa linha da planilha, você pode representar como uma tripla dessa. E eu não vou fazer uma computação completa, certo? É parecido com o que eu fiz já para autômatos finitos e para máquina de Turing, mas vocês veem no material. Só para finalizar, eu quero dizer que a computação de aceitação tem que terminar desse jeito. Ó. Num estado de aceitação, que aceita, pode ter mais de um estado de aceitação, né? Mas algum deles. A cadeia de entrada tem que estar vazia, quer dizer que você já leu tudo dela. Aí quando você lê tudo, você escreve aqui epsilon, que representa cadeia vazia. Esse restante da fita, na verdade, é o restante da cadeia de entrada. A gente pode pensar feito uma fita de máquina de Turing, mas é diferente porque não tem símbolo branco, não é infinita. Basicamente é uma cadeia mesmo. Chega um ponto que ela acaba. Quando a cadeia acaba, quando os símbolos de uma cadeia acabam, ela ainda é cadeia vazia. E aqui a pilha. A pilha não importa o conteúdo, só importa o estado e o restante da entrada que tem que estar vazio. Aí você diz que a computação aceitou a cadeia, certo? Se terminar desse jeito. Pronto, isso aqui é só para dar a explicação de como você representa isso em notação mais matemática, simbologia mais matemática. O mesmo conteúdo que está lá naquela planilha que eu fiz. Certo? Lembrando que o autômato de pilha, ele retorna a saída mesmo dele, né? Vai ser aceita. Ele vai dizer, eu aceito a cadeia se existir alguma computação de aceitação. Como se ele fizesse em paralelo todas, aí olha se tem uma de aceitação. Se tiver uma, ele diz aceita. Eu aceito essa cadeia. E ele retorna rejeita se não tiver nenhuma computação de aceitação. Ele roda em paralelo todas e não acha nenhuma, aí ele responde rejeita. Vai ser a saída do autômato. Eu rejeito essa cadeia. Não faz parte da linguagem que eu represento, em outras palavras. E a gente dá uma classificação especial, nova, para as linguagens representadas por um autômato de pilha. A gente vai dar o nome linguagem livre de contexto. O nome não tem muito a ver com o modelo, né, autômato de pilha. Mas a gente vai ver um novo modelo que tem um nome parecido com isso. E, enfim, é uma classificação, é por definição, certo? A gente atribui essa classificação, esse selo a uma linguagem. Eu digo, ela é livre de contexto quando o autômato retornar aceita para todas as linguagens, para todas as cadeias dessa linguagem. Se uma certa cadeia pertence à linguagem, o autômato diz aceita. Se uma cadeia não pertence à linguagem, ele diz rejeita. Basicamente é isso. Mesma ideia que eu usei para os autômatos também. Só que como ele é não determinístico, é que tem explicação que existe uma computação de aceitação. Quando a cadeia é da linguagem, eu consigo criar um autômato que faz o seguinte. Quando a cadeia é da linguagem, ele aceita essa cadeia. E quando a cadeia não é daquela linguagem, ele rejeita essa cadeia. Então ele é um mecanismo de filtrar as cadeias. O que é da linguagem ele aceita, o que não é ele rejeita. Até assim que ele representa uma linguagem. E toda linguagem que eu conseguir representar com autômato de pilha, ela recebe essa classificação. Eu já adiantei até esse diagramazinho, e ele apagou aqui uma animação esquisita. Que é o seguinte, as linguagens livres de contexto, as linguagens que eu represento com autômatos de pilhas, são mais ou são menos do que as regulares? São mais. Tudo que eu represento com autômato finito determinístico, que são as linguagens regulares, eu também consigo representar com autômatos de pilhas. Pense nisso como uma relação de inclusão aqui, de subconjunto, ou de subclassificação. Mas as linguagens livres de contexto aceitam algumas, incluem algumas linguagens a mais, como aquela ANBN. Ela é livre de contexto. Eu criei um autômato de pilha para ela, mas não é regular.
que eu acabei de provar no começo da aula. Certo? Com isso, a gente está vendo aqui um terceiro e novo nível. Que eu comecei com esse nível mais externo aqui, né? E agora eu estou indo de níveis mais internos, progressivamente crescendo. Então, vimos as linguagens regulares, agora estamos vendo as livres de contexto, e vamos ver mais alguns níveis aqui.